Farsa, Língua, Fratura, Ficção, Brasil-Portugal é uma exposição que partiu de uma pergunta elaborada em parceria entre mim e a Marta. A pergunta era: como é que a gente lida com a linguagem hoje, no século XXI? Farsa aponta para uma paródia, para um sentido torcido, não é? Um avesso da linguagem. Farsa também expõe uma ferida ou expõe um problema. E era esse sentido farsesco e irónico que queríamos trazer para toda a exposição, para o conteúdo dela. Julgo que é uma palavra que fala também de não ditos, não é? De alguns sentidos que estão ocultos na relação entre Portugal e Brasil e que raramente são evidenciados, raramente são mostrados. O título Farsa surgiu já a meio do processo de exposição, portanto não foi logo algo que surgisse no início, e é também o título do trabalho da Renata Lucas, que é a cortina que abre a exposição. É uma cortina que nos convida a atravessá-la, que nos convida a experimentá-la com o nosso próprio corpo. Mas ela não é uma cortina que tem frente e verso, nem um lado ou outro, ela gira sobre si mesma, né? Então ela é um fim em si mesma. E diferente da experiência do teatro, em que a gente não pode ver o que tem do outro lado da cortina, o que está na coxia, aqui a obra nos convida justamente a investigar essa relação espacial que ela estabelece. Então, Farsa já adianta um pouco algumas discussões que a exposição desdobra com mais fôlego. Essa exposição está organizada em 3 grandes núcleos. Um primeiro núcleo que se chama Glu Glu, um núcleo dedicado a pensar a linguagem enquanto máquina. Portanto, é um núcleo cheio de bocas agigantadas, né? A gente fala dessa boca que constrói linguagem, que fala e que diz, mas a boca também é esse dispositivo que come, que engole, que cospe. As línguas também deliram dentro de uma perspectiva erótica. Então, é um núcleo que explora uma ambiguidade dentro desse dispositivo. A obra da Neide só tinha sido exibida uma vez. É uma obra que é um grande manto de borracha preta e a Neide inscreveu nesse manto uma série de ideogramas e outros signos visuais que nos convidam a outra experiência de leitura. O que a Neide propôs quando fez era que o visitante tirasse os sapatos e andasse sobre o manto, de modo que, na medida que ele experimentasse a textura desses ideogramas e desses signos visuais, isso fosse para ele a experiência de leitura. Nesse caso é importante reconhecer que a Neide é uma artista vinculada a um movimento chamado Poema Processo no Brasil. O Poema Processo, bem como a poesia experimental de uma maneira mais ampla, são movimentos interessados em justamente romper com esse cânone do livro. Sobre Helena Almeida, a Farsa detém cerca de 5 trabalhos da artista portuguesa. Temos Desenho Habitado, um trabalho de 1975, onde há uma serialização de uma mão que desenha. Helena Almeida tenciona e explora esse atravessamento entre desenho, representação e fotografia. Portanto, um campo experimental muito forte que percorre o trabalho de Helena Almeida, onde o corpo tem uma presença fundamental. É um corpo que não é um corpo da artista, é um corpo qualquer, é a mão, é a boca, são as partes que não está propriamente numa encenação ou numa teatralização, mas como uma presença constante que procura determinar e tensionar os limites da representação. Ou ainda trabalhos como Ouve-me, nomeadamente um vídeo onde Helena Almeida, a própria artista, tenta atravessar uma membrana que divide a representação e o sujeito e o mundo.
A gente se voltou para a produção artística dos anos 60 e 70, justamente porque é um período que é reconhecido por testar os limites da linguagem, um período que é reconhecido por questionar as instituições de poder e buscar expandir os limites daquilo que a gente reconhece como linguagem. Então, aqui nessa exposição, o que a gente faz é aproximar uma produção histórica desses anos com uma produção mais fresca, mais contemporânea, que emergiu no século XXI. A Pietrina Ceccati participa da exposição com 3 estandartes da série Povo Brasileiro. São bandeiras que participaram de um evento histórico importante no Brasil que, em 1968, se chamou Bandeiras na Praça General Osório. O que a Pietrina constrói nisso que ela chama de povo brasileiro, uma série de caricaturas que, na verdade, são grandes clichês do que seja a ideia de povo brasileiro. E que se refere muito também ao imaginário que a novela brasileira começa a instituir. O segundo núcleo se chama Outras Galáxias e é um núcleo que quer pensar a linguagem para além do humano. Então a gente foi mergulhar na ficção científica dos anos 70 e também nisso que hoje a gente tem conhecido como as ficções visionárias, que voltaram com muita força dentro dos movimentos sociais, para pensar o que é essa linguagem possível no espaço sideral, né? O que é a linguagem das coisas, o que é a linguagem dos não humanos e, portanto, como escapar desse logocentrismo, desse projeto moderno do que seja essa linguagem translúcida a partir de uma fabulação de outras subjetividades, né? A obra da Aline Motta, em parceria com Rafael Galante, é uma projeção no chão e ela é fruto de uma pesquisa dos dois em torno das escritas e das línguas da África Central. O que a Aline Motta propôs como trabalho é a construção de um cosmograma bakongo que se projeta no chão. E esse cosmograma ele apresenta diferentes ciclos da vida, o ciclo do tempo, o ciclo do sol. Junto ao cosmograma, a artista também trouxe uma série de provérbios oraculares para a exposição. Então, depois de ver o cosmograma, você é convidado então a pegar um oráculo, né? Levar com você um provérbio que também veio dessas línguas africanas. É muito interessante porque o provérbio ele é justamente a negação de uma linguagem translúcida que tem um sentido muito direto e muito claro, né? O provérbio requer interpretação. O terceiro núcleo se chama Palavras Mil e é um núcleo que vincula mais diretamente a discussão da linguagem com a política. A obra da Caroline Valancy é uma obra comissionada para a exposição. Ela nos apresenta
um grande corpo erótico, mas ele não condiz exatamente com aquilo que a gente reconhece como a figura humana. E nesse trabalho, a Caroline escreveu uma série de palavras que dizem respeito a um certo sistema político do sexo. São palavras que ela coletou a partir de pesquisas que ela fez com uma série de pessoas, e ela constrói, então, essas palavras como botões que a gente pode acionar. E isso diz respeito muito a essa discussão do terceiro núcleo, que é a reivindicação de uma linguagem para o corpo. Não essa linguagem mais objetiva, mas uma linguagem do prazer, da subjetividade, da poesia. O trabalho da Ana Pi é uma performance de um texto da Grada Quilomba. É um texto que ficou muito conhecido, em que a Grada contrasta a discursividade ocidental branca com aquilo que se considera a linguagem das minorias, enfim, linguagens periféricas. E a Ana Pi, então, performa esse texto de maneira oralizada, através de uma espécie de rap gravado, e dá corpo a esse texto. When we speak, it's personal. When they speak, it's rational. When we speak, it's emotional. When they speak, it's impartial. When we speak, it's partial. Então é curioso porque a Grada é uma portuguesa, a Ana Pi é uma brasileira, elas são de gerações diferentes, mas o modo como a Ana Pi revê o trabalho da Grada confirma ainda mais o legado que a Grada tem deixado para essas discussões, não só no Brasil, mas num contexto mais amplo. O trabalho da Greta é um conjunto de fotografias em que a artista aparece rompendo uma série de fitas, como se ela tivesse aos poucos rompendo uma jaula. A sensação do visitante, quando a gente olha para o conjunto como um todo, é que é uma mulher que está rompendo uma série de amarras que podem ser inclusive amarras invisíveis. Amarras impostas pelo seu papel social, pelo modo como a sociedade entende o lugar da mulher. A vitrine de farsa é diretamente inspirada na vitrina das formas de Lina Bo Bardi, um dispositivo que a arquiteta desenvolveu para o MASP 7 de Abril na década de 50. E para as arquitetas da nossa exposição, a Helena Cavalheiro e a Juliana Zibel, foi um recurso e uma solução encontrada de modo a acolher obras que poderiam ser danificadas se expostas à vista. Portanto, era necessário ter uma solução que permitisse guardar e conservar obras de alguma fragilidade térmica e também do manuseio. E nesse sentido é uma solução bastante feliz
que ao mesmo tempo também conserva e, paralelamente, ela também permite funcionar aqui como uma metáfora. E eu falo de metáfora no sentido de uma parte pelo todo. A vitrine pode ser vista como a exposição farsa, portanto ela condensa todos os núcleos, todas as diversidades de linguagem e também as principais questões que queríamos abordar. E ao mesmo tempo que tem este caráter de parte, não é? Ela evoca o galpão da Lina Bo Bardi, portanto ela espelha esse redor. E por cima da vitrine também encontramos uma solução muito interessante para o trabalho da Yuli Yamagata, que é uma gota escorrendo vermelha. Eu julgo que possui aqui vários sentidos metafóricos que são convocados para esta vitrine, não é? Ela é um elemento cênico, ela é um elemento de discurso, ela não é meramente utilitária, ela acaba por funcionar como um jogo de distanciamento, não é? Em que o espectador, o visitante, ele vai poder apenas observar à distância essas obras, esses objetos que são colocados no seu interior de uma maneira não cronológica e não linear, assim como toda a exposição. O terceiro núcleo é um núcleo que vai olhar, por exemplo, para as revoluções dos anos 70, tanto em Portugal quanto no Brasil. É um núcleo que vai pensar como a linguagem tem sido performada a partir de uma perspectiva mais corporal, mais íntima e mais subjetiva, do modo como, por exemplo, os movimentos feministas, queer, LGBTQI têm reivindicado outras linguagens para si, né, para construir a sua própria identidade. Então é um núcleo que vincula mais diretamente linguagem e política. Meli Castro é um poeta, artista e experimentador português da segunda metade do século XX e do século XXI, que produziu uma obra absolutamente única e singular para a arte portuguesa, uma obra que toca diversas disciplinas, coloca em xeque essas divisões entre disciplinas e é praticada com um grande rigor experimental. Caixa Objeto é um trabalho pertencente à Fundação de Serralves, um trabalho que Meli Castro desenvolve entre 1961 e 68 e basicamente contém uma série de experimentos poéticos, podemos dizer poemas cinéticos, que necessitam da manipulação do leitor, do espectador, colocando também em xeque essa nossa participação, seja através da leitura, mas também através da percepção física. E é um trabalho que é mostrado no Sesc Pompeia com uma grande centralidade também. Eu acho que, de maneira geral, farsa coloca mais questões, mais perguntas do que respostas. Acho que fica uma clareza durante todo esse processo de que olhar para o presente não se resume a nenhum presentismo, ou seja, muitas vezes lidar com questões contemporâneas implica dialogar com o passado. Esse diálogo com Portugal também nos deixou muitas perguntas. A gente precisa esmiuçar essa relação com Portugal de uma maneira mais crítica e acho que a exposição tentou fazer isso, tentou entender que há uma série de pontos de conexão. Por exemplo, a poesia experimental tem um diálogo muito direto entre Brasil e Portugal. Ao mesmo tempo, é preciso desconstruir esse mito da lusofonia, essa ideia de uma língua que nos foi imposta e que foi um grande vetor de violência, de colonização, precisa ser maculada com menos pudor. Cabe reconhecer que a língua portuguesa, sem dúvida, nos faz produzir coisas incríveis, o modo como a gente imagina novos mundos possíveis, como a gente fabula a realidade, como a gente inventa a nossa subjetividade, como a gente projeta futuros políticos. Acho que tudo isso passa necessariamente pela língua e nos cabe assumir um compromisso maior com ela.
é uma forma de olhar para os problemas contemporâneos que a gente vive agora e entender de que maneira a gente pode fabular outros mundos com as ferramentas que a gente tem.